Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus. É um privilégio estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, onde o Senhor fala conosco, Pai. Onde podemos, ó, louvar, ó Pai, e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Nos abençoe mais uma vez, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em teu nome santo, amém. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos cantar o hino 74 do Inário. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu. Aleluia, glória a Deus. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu, ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gastos, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu sentirei, ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os rasos que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz, ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Amém, graças a Deus. Ainda vamos louvar cantando o hino 117, ó grande Deus, assim como ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito encha-me, Senhor, ó grande Deus, Senhor de tudo, bem perto de ti, Senhor, sempre quero eu andar nos teus caminhos e sob a luz do teu meigo olhar. O meu pecado, ó Pai, queiras perdoar. Não meu pecado, mas meu coração venhas tu olhar.
Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo, andando eu na solidão, quando clamei a ti, com graça imensa e amor tão profundo, vieste a mim. Então te conheci e agora anelo ouvir a voz do teu chamado e contigo subir. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo. Amém, graças a Deus. Enquanto cantamos o próximo hino, vamos cantar mais o hino 162. Ó como é grande e doce a promessa. Amém, Jesus. Graças a Deus. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre, tu és agora. Crê que pois eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não tema, oh, não tema, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços
pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Graças a Deus. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta grande oportunidade de estarmos em Tua casa. Sabemos que este é o lugar onde as nossas almas se alegram, onde o nosso espírito se regozija, onde nós encontramos refrigério para as nossas almas. Por isso que nós viemos a este lugar, ó Pai, para termos companheirismo com o Senhor, para recebermos força para a nossa caminhada. Continua dando-nos um bom tempo em Tua presença nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. O nosso boa noite. Aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, que esta bênção chegue ao lar de cada irmão, de cada irmã. São muitos os irmãos que estão conosco, que nos acompanham na terça-feira. E vocês daí também nos ajudam, não é? Cada um, seja onde você estiver, você está participando do culto. Você, na realidade, é o culto, seja onde você estiver. Vamos ficar em pé, vamos ler as Escrituras. Amós, capítulo 3, livro do profeta Amós, capítulo 3, a partir do verso 1 a seguir. Depois aí de Joel, então você tem Amós. Amós, capítulo 13. Lembrando que sábado próximo o pastor Paulo Mendes, né, vai estar aqui. E domingo, Pedregal, vai ser muito bom. Ele já esteve finalzinho de 2012, dezembro de 2012 ele esteve, agora vai estar mais uma vez. Pastor Paulo Mendes é de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Vamos ler então Amós, capítulo 3, a partir do verso 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Portanto, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço
sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Irmão Brana pregou uma mensagem usando esta escritura com o tema amnésia espiritual. A partir do parágrafo 19, vamos meditar apenas dentro desta mensagem. Ele diz assim: como Amós sabia que isto iria acontecer? Primeiro, ele era um profeta, e a coisa seguinte, ele sabia através do diagnóstico qual era a enfermidade, e eles sabiam quais seriam os resultados. Se o médico olha para algo maligno e vê aquela malignidade realmente se instalou, ele sabe que não há nada que reste a não ser a morte. Isto é tudo, a não ser que Deus faça algo a respeito daquilo. Quando você olha em uma cidade, você olha para as pessoas e você olha para uma igreja e olha para um povo que está tão afastado de Deus, não há mais nada a ser diagnosticado a não ser pecado. O salário do pecado é a morte. O diagnóstico prova o que é aquilo. Veja você, quando você se afasta de Deus e não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra, então há um diagnóstico para isso. A alma que pecar, essa alma morrerá. A incredulidade separará você de Deus. Isto é exatamente correto. Mas ele conhecia a enfermidade. Quais eram os resultados? Quando ele viu a enfermidade de pecado naquela cidade, esta amnésia que temos falado, ela te coloca em um lugar onde você não pode identificar a si mesmo. É uma coisa incomum, isso não acontece com frequência, mas as causas vêm de um choque. Algumas pessoas nem sabem quem elas são. Eles encontram isto às vezes em soldados que vêm da guerra. Às vezes as pessoas, outra coisa que causa é a preocupação. A preocupação causará isto. A preocupação não possui nenhuma virtude em si, de maneira alguma. Apenas salte a preocupação e aceite a fé. Eu disse, agora a preocupação às vezes causa isso, e outra coisa que causa isso entre as pessoas é estar entre duas opiniões. Isto perturba a mente da pessoa, seja no assunto do dia a dia, no trabalho, seja na família, seja na igreja. Coisas bem simples. Uma das coisas que, vou repetir, que causa amnésia é estar entre duas opiniões. Isto causará amnésias. Isto te coloca em um lugar, realmente o que você tem feito, você perde o seu raciocínio, você perde a sua mente. Você não sabe quem você é, você não pode se identificar. Você pode sair por aí, comer e tudo mais, mas você continua não podendo se identificar. Você tem sua educação, você pode ter a mesma cultura que você teve, mas você não sabe de onde ela veio, você não sabe quem você é, a que você pertence, isto é amnésia. Então estamos identificados com nossa família, nesta vida humana, através do casamento, com nossas esposas. Nos casamos e nossa família é identificada através da união de nosso matrimônio. Pensar o que seria se esta horrível coisa acontecesse com você e você não pudesse ser capaz de lembrar com quem você casou, quem é sua esposa, quais são seus filhos, quem é seu pai, quem é seu vizinho, quem é sua mãe. Isto seria uma coisa horrível.
Então estamos identificados novamente, podemos nos identificar na raça humana através da inteligência e ser diferente da vida animal. Os animais não podem pensar, eles reagem através do som, eles não têm alma. Um mamífero é um animal de sangue quente, temos características de animal, mas o que nos torna diferentes, somos identificados por termos uma alma, uma consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. Então o que identifica o que é certo e o que é errado é a sua alma, por termos uma alma. Não apenas uma alma, mas uma alma revelada. O que o profeta Amós está dizendo nesse seu capítulo, que haveria um juízo inevitável, divino, em razão do pecado. Por isso que ele estava ali, para mostrar às pessoas daquela cidade, daquele lugar, que um juízo aconteceria ali. Mas as pessoas perderam a noção de quem eram, de onde vieram e para que vieram e para que estão aqui. Ele também trata nesse seu capítulo sobre companhias. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas foi apenas uma conversa, uma amizade. Isto pode perturbar os seus sentidos e as suas verdades. Veja, Israel estava exposto ao mundo e caiu na rotina. Isto com facilidade acontece com nós, porque somos seres humanos. Caímos em uma rotina e acabamos acostumando com a leitura da Bíblia, com a leitura da mensagem. Israel caiu nesta rotina. Ou você influencia ou é influenciado. Isto nos causa transtornos, porque ser diferente e manter-se diferente da maioria das pessoas no mundo não é tão simples assim. Onde você tem a maioria das pessoas que creem diferente, que se vestem diferente, que se portam diferente de você, necessita-se de algo diferente para se manter em pé. Você recebe o coração do mundo e isto causa isto. Em Isaías ele fala: vos darei um pensamento, um coração, um desejo novo. Aqui nós descobrimos que Deus, através de sua graça, escolheu a Israel de todo o restante da família que estava sobre a terra. A graça havia feito aquilo. Ele lhes havia dado a terra escolhida. Ele lhe deu casas que eles nunca tiveram que construí-las. Deus fez aquilo, Ele lhes deu fazenda que eles nunca compraram. Ele lhes deu alimento que eles nunca plantaram. Ele lhes deu poços que eles nunca cavaram. Ele lhes deu vitórias que eles nunca ganharam. Ele lhes deu graça que eles nunca mereceram. Deus fez aquilo através de sua graça para aquele povo de Israel, seu escolhido, seu amado. E o que Ele fez para este Israel hoje, que somos nós? E com facilidade nós esquecemos, amnésia, uma perca parcial. Castigados, sofridos, comendo comida de anjos, mas já esqueceram do lápigo de 400 anos sem ter uma oração respondida. Quinta-feira passada, a ONU decide que judeus não têm laços com o Monte do Templo. Saiu nos principais jornais na sexta-feira próxima passada. ONU decide que judeus não têm laços com o Monte do Templo, com o Monte Moriá.
O fim está aí. Qual foi a decisão? Anunciou nesta quinta-feira que o monte do templo em Jerusalém não tem ligação com os judeus. A resolução associa somente nomes muçulmanos aos locais sagrados. 24 países membros assinaram o documento e 26 se abstiveram. Apenas Estados Unidos, Reino Unido, Lituânia, Holanda, Estônia e Alemanha votaram contra. A Bíblia profetiza que Israel ficaria sozinho. E o Brasil votou a favor. Há 8 anos atrás, este governo que passou assinou um acordo que não apoiaria mais Israel e começou a apoiar a Palestina. Só trevas. E pode segurar mais porque vem mais. Quem fica contra Israel só perde. Com rapidez nós esquecemos das bênçãos de onde Deus nos tirou. Como que não haveria nenhuma ligação do Monte Moriá? Quando você olha para a história, você pode identificar isto. O presidente de Israel dizendo: gostaria de aconselhar os membros da Unesco que visitem o Arco de Tito, em Roma, onde poderão ver o que os romanos levaram para Roma após terem destruído e saqueado o Monte Moriá 2000 anos atrás. Poderão ver agravado no arco o menorá de 7 braços. O que é isto? Os 7 castiçais, quando o general Tito chega da batalha e coloca lá no centro de Roma. Como que o Monte Moriá não tem nenhuma ligação? Querendo destituir. E aí, ainda disseram que vai trocar de nome Monte das Lamentações e passar ao nome do cavalo que carregou a Maomé, Abud-Qadi. Todas as profecias na Bíblia se cumprirão e se realizarão. Mas nós estamos sendo alertados nos cultos, mensagens que você lê, reuniões, que em breve Deus tirará um povo aqui. Haverá uma saída súbita para aqueles que não se atentaram, porque nós sabemos que essa saída ela é contínua. Primeiro você sai espiritualmente, depois você sai fisicamente. Correto isso? O arrebatamento ele acontece primeiro espiritualmente. Você vai perdendo os desejos da coisa, não é de uma noite para o dia, bom, Valdinei, que você vai saindo, aconteceu o arrebatamento. Não. Isso, há um estágio, há um processo. Você vai perdendo o desejo das coisas, ao ponto que nada mais te agrada, e você começa a pedir. Eles tentaram fazer esse acordo há 1 ano atrás, quando 1 milhão de judeus se reuniram no Monte das Lamentações. Aquilo, você olha para Isaías capítulo 27 e você enxerga esta profecia, que padejaria, castigaria Israel. Mas agora, lá eles não deram. E agora a ONU dá para a Palestina, aquela área, e até com mudança de nomes. Por quê? O fim está próximo. Quando você olha para a mensagem A Face Pintada de Jezabel, no parágrafo 53, o Mombrana diz: uma mulher, uma grande governante, governará este país. O diabo, o trabalho dele é fazer com que você esqueça, que você perca a sua mente, que você perca seu senso, de onde você veio, para que você veio, onde você está, para onde você vai. Esse é o trabalho dele. E ele está trabalhando cada vez mais incansavelmente, porque ele sabe que o tempo de validade dele está vencendo.
Mombrana diz: todas as armas do inimigo estão apontadas para o tabernáculo Brana. Mensagem humilhante, ele diz isso. E você pode trazer isso para você hoje, para o cristão, para o eleito, porque os que já são dele, são dele. Para tentar derrubar esta semente, que sempre foi a minoria. Você olha para Abel, ele tentou acabar com esta genealogia, com esta história em Abel. Deus levanta Sete. Tentou destruir, Deus levanta Enoque. E ali acontece o primeiro arrebatamento, o primeiro rapto. Tentou destruir e afogar um povo frente a um mar, onde mais de 2 milhões de pessoas tentou afundar e não conseguiu nenhum. Ele tenta enfurecer um Jordão e não consegue. Na Era Negra, tentou matar mais de 68 milhões de cristãos. Matava um, a semente produzia 15, 20, 30, 100, 1 milhão e até hoje está produzindo. Este é o trabalho dele, fazer com que a pessoa esqueça um pouquinho e ela comece a indagar: será mesmo que haverá um arrebatamento? Esta é a profecia de Amós, que haveria o inevitável juízo. Ah, mas nós conhecemos, você pode dizer, mas está tudo bem. É com você mesmo que conhece que pode tornar no esquecimento. É para nós que já sabemos de cor e salteada que as coisas podem se tornar comuns. O que o Mombrana diz aqui sobre Israel? Caiu na rotina. Rotina de ler a Bíblia, rotina de ir ao culto, rotina de orar, rotina de cantar, rotina de se alegrar. Alegrar com pequenas coisas. Certa vez, no sul, eu li uma história. Aqui, quando eles costumavam ter escravos, eles tomavam aquelas pessoas e as vendiam no mercado, exatamente como você faria com um carro usado. Veja a diferença de postura deste escravo. Então ali havia um comprador, um mercador, que passava e apanhava aqueles escravos e os trocava exatamente como você faria com um carro ou algo. E aqueles escravos estavam longe de sua terra natal, eles eram da África. Os boiers os raptavam, os traziam aqui para as ilhas e então os contrabandeavam para os Estados Unidos e os vendiam como escravos. Lá na Jamaica e ao redor deles, agora descobrimos que aquelas pessoas eram tristes. Elas haviam sido raptadas de sua própria terra. Elas haviam sido tiradas através do inimigo e elas estavam tristes. Elas nunca mais tinham visto seus esposos, suas mulheres, seus pais, suas mães, seus filhos. Eles estavam sozinhos. Imagina qual era a situação daqueles escravos, daquelas escravas. Como que a mente deles não estava perturbada. Agora, eles tinham que bater neles com chicotes para fazê-los trabalhar, pois eles eram pessoas tristes. As lutas, as tribulações, as decepções desta vida externamente vai fazendo com que você fique até às vezes com um semblante triste. Porque a alegria realmente ela não está externa. Esta alegria que contagia, ela vem de dentro para fora. Então, não se assuste em você olhar um dia no espelho e não estar se sentindo muito bem, você é humano. Salmos capítulo 103. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Certo dia, um mercador apareceu em uma determinada plantação e ele viu um punhado de escravos ali fora trabalhando. Ele chegou e perguntou ao proprietário: quantos escravos você possui? Disse: cerca de 100.
Disse: você tem algum que você trocaria ou venderia? Ele disse: sim. Disse: deixe-me dar uma olhada neles. Ele saiu para o campo e os observou, e ele viu que eles tinham que bater neles. E depois de algum tempo ele viu um jovem rapaz no qual eles não tinham que bater. Ele tinha seu peito estufado, seu queixo levantado, não tinham que bater nele. Então o mercador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Ele disse: mas ele não está à venda. Ele disse: bem, o que há de diferente com aquele escravo? Esta pergunta podia ter sido feita a Isabel, podia ter sido feita a Ana, podia ter sido feita a Sunamita, e aos quais você lembrar, podia ter sido feita a você. Por que não? Quantas vezes você já respondeu como Sunamita? Como vai? Vai tudo bem. Ele era diferente, não precisava ser obrigado para servir o seu chefe, o seu dono. Disse: é aquele escravo o chefe do restante deles? Ele disse: não, ele é apenas um escravo. Ele é apenas um eleito. Ele é apenas um predestinado. Ele é apenas alguém que não esqueceu de quem ele é. Ele apenas não esqueceu quem é o pai dele. Ele apenas não esqueceu de onde ele veio. Irmão, você é um vencedor desde a eternidade. O que você foi lá, você é aqui. Você apenas não se lembra, mas você é. Lúcifer conseguiu conquistar a terça parte dos anjos. Mombrana nos explica isso de uma maneira tão clara na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Você é aqui o que você foi lá. Você já tomou sua decisão lá, você apenas não se lembra disto? Mas você decidiu ficar do lado de Miguel e Gabriel lá? Oh, meu amado, ele apenas um dia desejou que você não o conhecesse apenas como Criador. Você sendo um anjo, você se remeteria a Deus apenas como Criador. O que mais você saberia acerca dele, se não apenas isto? Ele disse: não, eu vou lhe proporcionar uma vida humana. Eu vou fazê-lo humano por um pouco de tempo. E você vai ter o prazer, aleluia, você vai ter a oportunidade de me conhecer como libertador, curador, salvador, perdoador. Ah, meu irmão. Mombrana continuou contando a história. Ele disse: bem, talvez você o alimente diferente. Não, ele come na gamela com o restante dos escravos. Gamela, aquele tacho bem grande. Ele disse: bem, o que o faz tão diferente do restante dos escravos? Traga esta pergunta para você. Um culto é para você refletir e trazer para você mesmo. O que o faz diferente da maioria das pessoas? Mombrana passava naquela fonte ano após ano, e ela saltava da mesma maneira como há 10 anos, como há 15 anos. E um dia o Mombrana chegou, ele não se conteve. É lógico, uma figuração de linguagem. Ele disse: fonte, o que te faz ser assim, fonte? Há 15 anos, há 20 anos eu passo aqui e você borbulha águas cristalinas continuamente? São os cavalos que se alimentam de ti, que saciam a sede? Os pássaros? Os animais? Seres humanos? O que te faz ser tão feliz? O que te faz manter-se na palavra, no caminho onde Deus te deixou? O que te faz não te esquecer, irmão e irmã, de quem você é? Porque quando a dúvida entra um pouquinho no seu coração, então você começa a pensar: será mesmo que haverá isto?
A fonte disse: é algo dentro de mim que eu não sei explicar. Você também diria a mesma coisa. É algo dentro de você que você não sabe explicar, que passa lutas, que passa prova e você não abre mão da sua eleição. Por quê? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e aqueles que são escolhidos por ele, estes não se esquecerão quem são. Não tem como. Do mesmo jeito que Satanás marca os seus, Deus também tem os seus marcados. Sim, Ele os marca. Apenas você pode suportar o peso da sua bênção? Sim, há um peso para isso. Ah, bem, eu quis saber também por muito tempo, mas um dia eu fiquei sabendo que lá em sua terra natal, respondendo, né, o que faz ser tão diferente do restante dos escravos? Aquele chefe disse: bem, isto eu quis saber também por muito tempo. Mas um dia eu fiquei sabendo que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei de toda a tribo. Embora esteja ele no estrangeiro, longe de sua casa, mesmo assim ele sabe que ele é filho de um rei. Ele se conduz como filho de um rei. Eu pensei, se um negro vindo da África sabe que seu pai é um membro da tribo e rei sobre a tribo, o que deveria isto fazer um cristão que é nascido de novo, um homem ou mulher, sendo que nosso Pai é o Rei da Glória? Aleluia! Glória a Deus! Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É isso que faz celebrar é adorar, celebrar é cantar, celebrar é dizer a Ele o que Ele tem sido para você com júbilo. Mas em alguns momentos pode ser difícil? Pode. Mas esta é minha missão, esta é tua missão, adorá-lo com júbilo. Porque a adoração de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, não poderiam ser perfeitas, mas o irmão Branda nos mostra que estes desta era poderiam sim ter uma adoração perfeita. Seriam adoradores por excelência. Sabia você disso? Sim, na sua carne você não é, mas a sua adoração pode ser perfeita. Na adoração nós somos e podemos sê-lo. Porque você não tem mais parte da palavra. Você tem toda a palavra. É isto que essa noiva tem. Deixa eu só me apressar aqui um pouquinho. Agora, para ser um verdadeiro cristão, você tem que ser do mesmo modo. Não queira você se esquecer disto. Tudo que ele foi, estou identificado com ele. Observem, ele está em mim e eu nele. Então, cada cristão que é um genuíno, verdadeiro cristão estava com ele. Quando as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritavam com alegria antes da fundação do mundo, nós estávamos identificados no estado imortal com Deus há 10 milhões de anos antes do mundo ser formado. Eu estava lá atrás com ele. Você pode dizer? Eu estava lá atrás com ele. Se eu tenho vida eterna, eu estava ali com ele. Eu fui identificado com ele quando as estrelas da manhã cantaram e os filhos de Deus gritaram de alegria. Eu estava com ele quando ele chamou Abraão com a idade de 75 anos e sua esposa tendo 65. Ele disse que eles teriam um bebê. Eu estava com ele quando ele tomou posição pelo assim diz o Senhor, eu vou ter o bebê. Eu estava com ele. Cada cristão
cristão estava com ele. Eu estava com ele quando vieram suas tentações. Eu estava com ele quando ele subiu no cume do monte para oferecer Isaque. Eu estava com ele quando o carneiro apareceu. Oh, meu irmão, a sua história é linda. Já prestou atenção na sua história? Com quem você estava? Aqui ele está relatando sobre Jó. Ô Jó, você está triste? Onde estavas tu? Onde estavas eu quando criaste as estrelas d'alva? Quem era você? Seja o que for que os cristãos tenham sido, capte isto. Seja o que for que os crentes tenham sido, cada crente agora está identificado com aquela mesma pessoa. Seja o que for, você deve ser identificado. O irmão Brana diz: não se esqueça disto. Por que o irmão Brana está nos chamando a atenção? Porque a partir do momento que você esquece com quem você está identificado, porque querendo ou não você se identifica com algo. Correto isso? Na sua vida profissional, você começa a olhar a quem deu mais resultado naquela sua profissão, e então você começa a agir como aquele, você começa a falar como aquele, porque se aquele deu certo, então o melhor que você faz é prestar bem atenção, porque se ele teve resultado, se eu pisar no mesmo passo que ele fez, eu posso também ter resultado. Então você se identifica profissionalmente com aquele que foi bem sucedido? Quando você quer olhar para um bom exemplo, como mãe, você pode olhar para a Bíblia, você tem Joquebede. Meu filho, você não é filho desta, você saiu do meu ventre. Se você quer olhar o exemplo de um bom pai, você então vai se identificando dentro da Bíblia. Querendo ou não, você se identifica com algo. Mas o irmão Brana diz, não esqueça disto. Quando você se esquece, você tem amnésia espiritual. Você esqueceu quem você é. Este é o trabalho de Satanás. Fazer com que a noiva se esqueça qual é a parte dela dentro do plano de Deus. Qual lugar você se encaixa. É disso que ele trata em adoção, confronto de Efésios com Josué. Ali havia a distribuição das heranças. Herança é a sua parte no reino, é a sua posição no corpo de Cristo. Ele quer fazer com que você esqueça que você faz parte disso, que você faz parte deste plano. Você se esquecendo, você começa a olhar para baixo, para baixo, para baixo. Lá em São João capítulo 4, Jesus disse, só falta 4 meses para a ceifa acabar, não é? Não vai ter mais fruto, o tempo de colheita não vai ser agora? Ele diz, erga os seus olhos. Erga os seus olhos. Ele estava mostrando para eles, eu posso fazer pouco, muito, e do muito, pouco. Quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Alimentou mais de 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos. Correto? 5 pães e 2 peixinhos. Mais pães na outra multiplicação. Mais pães, 7 pães, mais peixinhos, alimentou 4.000. E sobrou menos. 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas. 7 pães e mais peixes, alimentou 4.000 e sobrou menos. Ele atua fora da lógica. Sobraram 12 cestos na primeira, e nesta sobrou menos. Alimenta muito mais com menos. Ele foge da lógica do pensamento humanístico. Trabalha na contramão.
Por quê? Ele sempre está na contramão do mundo. Deixa eu concluir que eu tenho apenas 4 minutos aqui. Eu estava com Davi quando ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Você também estava, se você é um cristão. Você tem de estar identificado em sua rejeição. Eu estava com os filhos hebreus na fornalha ardente, quando o fogo não pôde queimá-los por causa da presença do quarto homem. Eu estava com Daniel na cova dos leões. Eu estava ali identificado com um anjo do Senhor, quando ele o identificou ali. Agora eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, com todos os poderes do inferno conquistados através dele. Deixa eu parar aqui, parágrafo 51. E agora estou. Isto é delegado à noiva. Você pode dizer isto? Estou assentado? Não ouvi ninguém dizer. Estou assentado com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus, com todos os poderes. Isso é mais do que uma bomba atômica. Com todos os poderes do inferno conquistados através dele. Então você já entrou nessa batalha vencedor, meu irmão. O que cabe a você hoje é manter o lugar onde ele te pôs, é manter a bênção. Cada crente cristão estava assentado do mesmo modo, porque você tem de estar identificado. Eu encontro a mim mesmo nesses últimos dias com muitos cristãos que creem em seu ministério. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Devemos estar identificados com os discípulos no Pentecostes, identificados com ele. Eu fui identificado com o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Eu ouvi o que Pedro disse, eu obedeci o que ele disse, agora estou identificado na mesma coisa. Que isto possa ser ampliado em vossos corações, em vossas almas, em saber que é um juízo inevitável e que o trabalho de Satanás é fazer com que você não dê atenção para as coisas que estão acontecendo, para o momento que estamos vivendo, para o dia que estamos vivendo, para você cair numa rotina e achar tudo normal. Um abraço fraternal a todos que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmãos João Leite Augustinha, em Jardim-Gá, Goiás. Irmão José Inácio e família, em Novo Gama, Goiás. Irmão José Correia e Febe, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Débora Raquel e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão Arevaldo Souza Belém, em Jardim-Gá, Goiás. Irmão Francisco e Luzinete, em Glicério, interior de São Paulo. Glicério fica lá próximo a Birigui, São Paulo. Irmão Sidney e família, em Toledo, Paraná. Irmão Edilberto, em Glicério, São Paulo. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Neri e família, em Nova Esperança, no Paraguai. Irmão Ricardo e família, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmã Maria Teles, em Uruaçu, Goiás. Irmã Sara, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Késia Cunde, em Minaçu, Goiás. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Salomão Cunde, em Fazenda Primavera, Mato Grosso. Irmão Lucília, em Rio Verde, Goiás. Irmão Leonardo Leite, em Recanto das Emas, Distrito Federal. Irmã Patrícia Camimura e família, em Gama, Distrito Federal. Irmão Eliseu e família, em São José dos Campos, São Paulo. Um abraço, meu amigo, irmão Eliseu. Irmão Ronan está aqui, ele vai fazer uma oração para nós aqui no final do culto. Irmã Irene, em Jardim-Gá, Goiás. Irmão Isaac e família, em Jardim-Gá, Goiás. Irmã Selmi e Arthur, irmão Arthur, em Ceilândia, Distrito Federal. E mais 24 conexões, 28 conexões que não enviaram os seus nomes. 24 é o total, né, irmão Valdinei? Um total de 52? Perdão, desculpa. 28? Sim. 28 que não enviaram os seus nomes e 24 identificadas. Que esta bênção, cremos que chegou até vossos corações. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Se você tem um pedido de oração, você não enviou o seu nome, seja aqui no tabernáculo, seja pela internet, você levante uma de suas mãos
e Deus nesta hora confirmará a sua bênção. Vamos orar com o irmão Ronan Gonçalves. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade. Nós somos os últimos, meu Deus, foi pregado aqui, os acontecimentos ali em Israel, as profecias sendo cumpridas. Que nós possamos, meu Pai, estar no posto do nosso dever, para que naquele dia o Senhor possa chamar pelo nome de cada um de nós. Meu Pai, não se esqueça de chamar não se esqueça de nenhum de nós, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, te pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, livrando cada um dos acidentes, dos perigos, e sob a tua potente mão, meu Pai, nós saímos como guerreiros, ó Deus, cuidando do mais importante, que é a nossa alma. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus continue vos abençoando. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Amanhã ali no Pedregal, culto maravilhoso de oração. E sábado próximo aqui também. Deus vos abençoe. Não se pode matar a semente, germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção aos céus. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons com essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz.
Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá.